Olá, começa agora o Saber Direito Debate. Aqui no estúdio eu recebo o juiz federal Fábio Souza, que também é professor de Direito Previdenciário na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo desta semana ele esteve no Saber Direito Aula, ministrando o curso Pensão por Morte e Auxílio Reclusão. As aulas abordaram a questão dos dependentes, o valor e o rateio do benefício, a pensão por morte e o auxílio reclusão. Professor Fábio, muito obrigada por estar aqui conosco para a gente conversar mais um pouquinho. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente como foi a escolha pelo direito. Bom, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A escolha pelo direito foi alguma coisa natural. Na verdade, eu nunca me vi fazendo outra coisa. Desde pequeno, eu já me imaginava trabalhando com o direito. Foi um pouco influência do meu pai, que é advogado, mas algo que jamais foi forçado pela família e que naturalmente foi uma paixão que desde cedo eu já assumi. E a docência? Bom, a docência é uma outra paixão, né? O direito e especialmente a magistratura e o magistério. Então são duas paixões e eu acabei indo para o campo da docência no direito previdenciário muito por conta de ter sido procurador do INSS e existe uma carência muito grande de professores dessa matéria, hoje nem tanto, mas no passado mais, e eu acabei sendo convidado para dar aulas nesse campo. Como eu já gostava de dar aula, eu acabei me dedicando ao direito previdenciário, assumindo aí essa disciplina que eu tanto gosto e que traz tantas coisas positivas para a sociedade. E como foi a opção por também dar aulas? Bom, a docência vai se somar à minha paixão pelo direito, né? Eu tenho duas paixões, o direito, que na realidade se concretiza mais através da magistratura, e a docência também vem aí junto com essa paixão pela magistratura, com o magistério. Então, eu sempre brinco, né? São os dois M's, a magistratura e o magistério, que acabam dominando a minha vida profissional. Eu comecei a dar aula desde muito cedo, mas aulas de direito previdenciário eu acabei enveredando por esse caminho por ter sido procurador do INSS. E hoje nem tanto, mas no passado havia uma carência muito grande de professores de direito previdenciário. Eu acabei sendo convidado, como eu estava também no início do estudo do direito previdenciário, aquela foi uma oportunidade que eu aceitei e que foi para mim uma grande honra trabalhar com essa disciplina que tanto oferece para a sociedade, tantas coisas positivas trazem para a sociedade brasileira. E esse é um tema que você tem muito a aprender e também a ensinar, professor? Sem dúvida alguma. O direito previdenciário ele está em constante mudança, até porque ele reflete muito a sociedade. E como a sociedade muda muito, o direito previdenciário tem que acompanhar essas alterações. Então, há sempre o que estudar, sempre o que aprender. Agora, hoje o senhor também é juiz e professor. Como conciliar essas duas carreiras? São duas carreiras que são perfeitamente administráveis. Tanto é que a Constituição permite que o juiz seja também professor. É uma das poucas coisas que o juiz pode ser profissionalmente, além de ser juiz, né, ser professor. E me parece que é evidente que nós temos ali a atuação como magistrado, às vezes sem dar aula, muito importante, a atuação no magistério sem outra atividade também muito importante, mas em alguns casos ter algumas pessoas que mesclem a magistratura e o magistério é extremamente positivo, né? Tanto para a prestação jurisdicional, porque através do magistério a gente consegue aperfeiçoar também o exercício da magistratura, e também para os alunos, que a gente consegue trazer a experiência prática para as aulas, associando aqui toda a carga teórica. Agora, hoje o senhor é doutorando em Direito Público. Em que tema que o senhor decidiu se aprofundar? O tema da minha tese é o controle judicial de políticas públicas. É o que eu venho hoje pesquisando e escrevendo a respeito, né? E, claro, com um foco especial no direito à seguridade social, o controle pelos tribunais de políticas públicas em geral e especialmente de seguridade social. Agora, o senhor falou durante as aulas sobre a questão da pensão por morte. Como é que fica em alguns casos que ela é paga indeterminadamente? Isso ainda funciona assim, professor? Não é mais assim. Na verdade, nós vamos trabalhar com agora alguns limites para a pensão. Existem dependentes que recebem de um modo permanente, por exemplo, o cônjuge, né? Então a viúva, o viúvo, eles recebem por prazo indeterminado.
Agora, há dependentes que vão receber até uma determinada idade. Os filhos, por exemplo, recebem até os 21 anos. No passado, em alguns regimes de previdência, não era assim. Então, nós tínhamos aí algumas situações em que as pessoas ficavam o tempo todo recebendo a pensão. Às vezes, algumas leis determinavam que era o recebimento até o casamento. E com isso, algumas pessoas tentavam disfarçar, conviviam. Não se casavam oficialmente. Não se casavam oficialmente e tentavam ali esconder a união estável para poder continuar recebendo a pensão. Isso existe hoje apenas com resquício da legislação pretérita. Atualmente, as leis, tanto no regime geral, que é o do INSS, quanto os regimes próprios dos servidores e até a Previdência Militar já não trabalham dessa forma. E no caso de uma pessoa que teve várias famílias ao longo da vida, tem filhos de diferentes casamentos, como é que funciona o rateio dessa pensão por morte? O ex-cônjuge também tem direito a receber? Como é que é na prática? Bom, quando a gente trabalha com o rateio à pensão, tem duas regras básicas, né? Primeiro, nós temos uma divisão dos dependentes em categorias. E a categoria anterior, ela prevalece e acaba excluindo as categorias posteriores. Já dentro da mesma categoria, a gente divide o benefício em partes iguais, isso no regime geral de previdência social. Então, a resposta para o ex-cônjuge é que ele vai ser da primeira categoria se ficar comprovada a necessidade econômica. Então, se em vida o segurado pagava a pensão alimentícia, e porque o ex-cônjuge tinha necessidade econômica, então, com a morte do segurado, a Previdência vai substituir o segurado e vai continuar a pagar. Paga a pensão por morte. Em relação aos filhos, não há diferença se eles são de um casamento ou de outro, porque aqui a proteção hoje do filho é em relação ao seu pai ou à sua mãe, mesmo que sejam de pais diferentes, mães diferentes, não há diferença nisso. E o concubinato é aceito para esse caso? Essa é uma questão bastante polêmica, né? O concubinato, que é uma união como a união estável, porém que não pode ser reconhecida como tal, porque está na constância do casamento. Não é o caso da relação de amantes, né? O amante é aquele que estaria às escondidas, não é uma união pública, duradoura. O concubinato não. O concubinato é uma união como a união estável. É assumida, ela é pública, é duradoura, é contínua, só que ela não é reconhecida pelo direito de família, porque uma das partes ali é casado. No direito previdenciário, essa questão recebe respostas diferentes por parte dos autores, mas atualmente o Supremo Tribunal Federal ele tem algumas decisões dizendo que o concubinato não faz jus à proteção previdenciária, apesar de ter reconhecido recentemente a repercussão geral em um recurso extraordinário para voltar a analisar os efeitos do concubinato de longa duração. Então vai depender do entendimento do juiz? Vai depender do entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas no caso prático, aí depende do entendimento do juiz? Atualmente, sim. Hoje, dependendo do juiz, você pode ter uma resposta diferente para essa questão. Agora, uma outra coisa que vem surgindo são as famílias com união estável entre homossexuais e casamento. Como funciona nesse tipo de situação? Eles também têm os direitos garantidos? Também têm os direitos garantidos. A união homoafetiva ela já é protegida pelo direito previdenciário, mesmo antes do reconhecimento dessa união homoafetiva no direito de família. O direito previdenciário ele abriu o caminho para que o direito de família pudesse reconhecer a validade da união homoafetiva, né? O que se discute no direito previdenciário não é o que deve ser, como deve ser, essa é uma questão que não se coloca, é uma questão do que é. Então, se existe a união homoafetiva, é a realidade social que deve ser protegida, né? O direito de família já tem também uma função de avaliar como deve ser. E hoje, felizmente, a nossa jurisprudência já reconhece que o que prevalece é a liberdade dentro da ideia de cada um ter o seu projeto de vida válido. E se o projeto de vida da pessoa envolve a união homoafetiva, o direito deve proteger essa pessoa dentro de uma visão de igualdade. Uma visão de uma igualdade pautada num parâmetro de alteridade, né, que é uma visão mais avançada e muito mais justa da igualdade. Agora, para isso, tem que ter o documento de união estável, tem que ter o casamento formal ou basta comprovar que a situação existia de fato?
Não, não é necessário que haja documento formal. O documento formal só facilita a prova, e facilita muito, né? Então, se houver uma escritura de união estável, o casamento ainda mais, torna ainda mais fácil. Agora, isso não é uma condição sem a qual o direito não é pago. Não, o que interessa é a comprovação dessa união estável, que ela persista no momento da morte de uma das partes, né? Então, no momento do óbito, deve ser comprovado que existia a união estável. Então, a escritura de união estável vai facilitar. Veja que, às vezes, mesmo com a escritura de união estável, não tem prova, porque a escritura pode ser antiga, né? E fica demonstrado ali que no momento da morte já tinha ocorrido a separação. Então, nesse caso, não haverá direito à pensão. E as pessoas hoje, elas já têm noção desses direitos que ela tem? Elas correm atrás dos direitos? Já melhorou bastante, mas ainda há muito por melhorar, né? A educação previdenciária é algo que é ainda fundamental de ser implementado no nosso país. Principalmente a educação previdenciária que envolve o comportamento preventivo, né? Previdência já exige que você... já diz tudo, né? Que você se prepare para o futuro. Isso é o que está faltando um pouco hoje na Previdência Social brasileira. Existe um esforço para promover essa educação, mas ainda vemos no cenário brasileiro um pouco de descuido com o futuro por conta de falta de cuidados previdenciários. Professor Fábio, nós vamos a um rápido intervalo. O Saber Direito Debate volta já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. O professor Fábio Souza é o nosso convidado de hoje. Durante a semana, ele esteve conosco no Saber Direito Aula, ministrando o curso Pensão por Morte e Auxílio Reclusão. Professor Fábio, tem algumas propostas que são polêmicas, como alteração na legislação, redução na idade máxima para receber a pensão por morte. Como é que o senhor vê essas propostas? Existe uma clara tendência à reforma previdenciária no que tange a pensão por morte e, consequentemente, ao auxílio reclusão também. Isso para limitar o pagamento do benefício. Tanto em relação ao seu valor, existe a proposta de redução do valor da pensão por morte. Um pouco para que se desconte o valor que era consumido pelo próprio segurado. Então, se o segurado recebia uma aposentadoria, a pensão correspondia ao mesmo valor da aposentadoria, significaria, em tese, um upgrade financeiro, porque continuaria a ser gerada a mesma renda para a família, porém com uma pessoa a menos. Isso é uma proposta um pouco polêmica, ela já foi implementada para os servidores públicos, só que para os servidores públicos existe uma redução de 30% da pensão por morte sobre o valor que ultrapasse o teto do regime geral de previdência social. Então, o teto do regime geral hoje está em R$ 4.390,26, o que ultrapassa disso tem uma redução de 30%. O problema de você reduzir essa pensão por morte dentro desse patamar básico é porque algumas contas são fixas, não é? Então, o aluguel não vai reduzir, o condomínio não vai reduzir. Então, algumas contas são fixas e, por isso, essa redução dentro desse patamar mínimo pode ser profundamente injusta. Reduzir 30% em quem ganha uma pensão de 25 mil é uma coisa, reduzir 30% de quem ganha uma pensão de 1.000 gera um impacto muito maior. Isso é uma discussão que ainda vai longe, professor? Essa é uma discussão que ainda vai longe e que está entregue, então, aos integrantes do Congresso Nacional. Vamos torcer para que seja bastante debatida e encontre uma resposta adequada. Agora, outra coisa que você fala muito também é que a população brasileira está envelhecendo. Como conciliar esse número que cada vez aumenta mais de pessoas que recebem a Previdência com a conta? Esse é um desafio, né? Dentro dessa preocupação, existe inclusive a ideia de se reduzir os beneficiários da pensão por morte. Exemplo, há uma crítica muito grande à existência de uma dependência econômica presumida para os cônjuges. Muitas vezes tem ali o viúvo ou a viúva recebendo uma boa remuneração por conta do seu trabalho e passa anos acumulando essa remuneração com a pensão por morte. Existe, então, proposta para se tentar equalizar isso, estabelecendo um período máximo
para que eles recebam a pensão, como se fosse um período de adequação. Quando o segurado morre, deixa um cônjuge ainda muito jovem, então se dá um tempo para que ele possa retornar ao mercado de trabalho, se ele estiver excluído, e aí depois disso cessaria a pensão. É uma das propostas. Há diversas, né? Todas elas envolvem alguns riscos que devem ser ponderados, e um dos riscos grandes é a questão mesmo de se valorizar demais uma ideia de desequilíbrio atuarial, que é essa questão que você muito bem colocou, mas muitas vezes sem uma demonstração efetiva, né? Eu fico com muito medo disso, de falar, se não reduzir vai quebrar a Previdência. Mas isso deveria ser demonstrado com um pouco mais de precisão matemática. Agora, mudando um pouquinho o tema, eu sei que o senhor já falou nas aulas, mas é um assunto bem polêmico, que é o auxílio reclusão. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, porque há muitos mitos, há muitas inverdades sobre esse tema. Como é que esse auxílio funciona na prática? De fato, há muitos mitos sobre o auxílio reclusão, né? Tem algumas pessoas que chegam a apelidar esse benefício de bolsa bandido, né? É uma visão preconceituosa contra esse benefício. Na verdade, tem por trás desse benefício um dos mais basilares princípios do direito penal, que a pena não deve ultrapassar a pessoa do apenado. É um benefício que é pago aos dependentes para reduzir o impacto da prisão na vida deles, não na vida do segurado. Então, não é um benefício pago para o segurado, mas para os dependentes. E ainda assim, é um benefício que quer substituir a renda lícita do segurado. Ninguém pretende substituir a renda que seja produto do crime, mas vai substituir a renda do trabalhador que cometeu um crime e foi preso. Ele tem que ser segurado da Previdência Social, tem que ter renda lícita, e essa renda lícita que vai ser substituída. Por conta disso, é que nós temos ali esse esforço por parte do Constituinte, por parte do legislador, de se trazer esse benefício. Vejo que não é algo que é recente, nem é exclusividade do Brasil, ao contrário, esse benefício tem diversos ordenamentos no mundo que prevêem, há alguns atos internacionais que falam sobre ele, e no Brasil ele existe há muitas décadas já. E esse preso, então, ele tem que provar que ele estava contribuindo com a Previdência para ele poder ter direito a esse benefício? Uma das condições é que no momento da prisão ele seja assegurado. Existe um prazo mínimo que ele tinha que estar contribuindo para isso ou não? Não existe carência. Ele pode ter, às vezes, um mês de qualidade segurado. Quando foi preso, isso já vai ser suficiente. E como é que é pago esse valor? É direto para a família? Se, por exemplo, ele tinha outros filhos, pagava pensão alimentícia, esse valor é dividido? Como é que funciona na prática? As regras são idênticas à da pensão por morte, né? Vai ser pago direto à família, não passa pelo segurado, é direto à família, aos dependentes habilitados. Vai ser dividido em partes iguais entre os dependentes da primeira categoria beneficiada. Então, se houver cônjuge, filhos, vai ser pago igualmente a todos eles. E a família que faz esse requerimento? A família que faz, os dependentes que fazem. E tem que provar que o preso era o provedor da família ou não? Não é necessário. Se você estiver diante de dependentes da primeira categoria, que são cônjuge, filho e companheiro, existe uma presunção de dependência econômica. Então, não precisa provar que ele os mantinha. Essa condição já é presumida. Agora, se forem dependentes da segunda categoria, que são os pais do preso ou o irmão do preso, aí eles só recebem se não houver filhos ou cônjuge ou companheiro, e eles precisam comprovar que eram dependentes econômicos do preso. Agora, se, por exemplo, o trabalhador é preso e ele não tem nenhum tipo de beneficiário, nenhum tipo de dependente, quer dizer, ele mesmo assim tem direito a esse benefício ou aí não? Não, porque é um benefício devido aos dependentes, não é devido ao preso. Agora, tem um mito muito grande também sobre o valor desse benefício. Existe um teto máximo, o valor é único? Como é que é, professor? Não, existe. Ele é calculado da mesma forma que a pensão por morte. Ele corresponde a 100% do salário de benefício. Esse salário de benefício é uma média das remunerações do segurado. Então, você vai calcular uma média das remunerações, tem critérios próprios para esse cálculo. Se calcula a média das remunerações e essa média de 94 para cá vai ser a base de cálculo. Então, 100% é o valor do auxílio reclusão. Esse valor é dividido entre cada dependente. Então, existe o teto, que é o teto do regime geral, só que o valor não vai ser o teto. O valor vai ser uma média das remunerações que o segurado teve e sobre as quais ele contribuiu durante a sua vida. E quem é que paga esse auxílio? De onde sai o valor para esse pagamento? O valor sai da Seguridade Social, especialmente da Previdência Social.
a Previdência Social arrecada contribuições diversas para o pagamento do seu benefício, né? Existe um princípio constitucional que é o da diversidade da base de financiamento. E há contribuições que são específicas para financiar a Previdência. A contribuição das empresas sobre folha de pagamento e a contribuição do segurado. Essas são contribuições previdenciárias. Além disso, tem a contribuição que a própria União faz em favor da Seguridade como um todo, e tudo isso vai servir para financiar a Seguridade Social, que trabalha num sistema de solidariedade. Bom, nós vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a bibliografia que pode te ajudar a saber mais sobre esse tema. O Saber Direito Debate de hoje recebe o professor Fábio Souza. Ao longo da semana, ele esteve no Saber Direito Aula, ministrando o curso Pensão por Morte e Auxílio Reclusão. Doutor Fábio, agora nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre a literatura que existe sobre o tema. Eu estou aqui com o Previdência e Família, que é o livro do senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho. O senhor foi um dos autores desse livro, como é que funcionou esse trabalho? Esse trabalho é muito interessante porque no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nós desenvolvemos um trabalho de aperfeiçoamento constante com os magistrados, né? E então fizemos em parceria com o Tribunal de Justiça, a Escola da Magistratura da 2ª Região e a Escola da Magistratura do Estado do Rio, fizeram em parceria alguns eventos falando da interseção entre o direito previdenciário e o direito de família. E desses eventos surgiu o livro. Então, os participantes, era sempre um participante do direito de família e um participante do direito previdenciário, comparando cada um dos ramos, vendo como os institutos eram tratados na Previdência e no direito de família. E, com isso, acabamos produzindo um livro que é interdisciplinar, direito previdenciário e direito de família, abordando todas essas questões dos dependentes, da constituição familiar. Então, tudo isso foi objeto desse livro, que tem vários autores, quase todos juízes federais ou juízes estaduais, ainda procuradores, defensores públicos, todos eles contribuíram para a criação dessa obra. E qual é o público-alvo dessa obra? O público-alvo é bem amplo, qualquer um que queira se informar sobre a proteção dos dependentes no direito previdenciário. Isso serve tanto para os colegas da magistratura, onde o evento foi feito pensando, né, na magistratura, como também para aqueles que são advogados, estudantes, acadêmicos. É um livro com um linguajar bastante acessível e que traz, acho que isso que é interessante nele, traz questões práticas do cotidiano, do dia a dia e como o direito de família e o direito previdenciário lidam com essas questões. E como escrever tanto para um público que não tem tanto conhecimento quanto para a magistratura que já tem um conhecimento maior sobre o tema? Esse é um desafio, né? Mas eu acho que os autores que integraram aí o livro conseguiram superar esse desafio e usar um linguajar que atende aos dois, ou seja, tratando com profundidade os temas, mas sem a necessidade de um conhecimento prévio da matéria. Então, a gente conseguiu ali reunir diversos elementos doutrinários, explicando desde o início cada um deles, porém, com a profundidade necessária para contribuir também para as decisões judiciais, enfim, para a prática previdenciária por procuradores, magistrados, defensores e advogados. Mostrando a prática mesmo. Mostrando a prática. Bom, o senhor trouxe outros 2 livros também. Esse aqui, Dimensões de la Igualdade. Por que o senhor escolheu esse livro? A Previdência Social, ela mexe muito com a questão da igualdade. E nesse livro, o professor Pérez Lunho, ele trabalha com a igualdade, focando diferentes dimensões desse princípio tão caro para a Previdência Social. A busca do direito previdenciário é a promoção dessa igualdade, né? E o professor Pérez Lunho, então, tenta abordar essa igualdade, mas numa visão mais moderna, não uma igualdade de resultados, simplesmente em que todos são colocados no mesmo patamar, mas uma igualdade de oportunidades em que todos têm as mesmas chances. Isso faz com que a gente respeite mais o indivíduo, né? É uma igualdade, mas que respeita também a liberdade. A gente acaba caminhando para o que a gente vai chamar de alteridade, que é uma igualdade, mas respeitando as diferenças.
em que cada um tem o seu projeto de vida válido, e o direito deve tutelar todos de maneira igual. Então, parece uma obra muito importante que vai contribuir com o debate previdenciário. Bom, temos mais um aqui também. Gostaria que o senhor explicasse mais um pouquinho também. Esse livro trata da solidariedade no direito público. É um livro que são de autores franceses, também são diversos autores. E eu escolhi esse livro porque, assim como a igualdade, a solidariedade é um valor muito importante para a Previdência Social. Veja que quando a gente trabalha com solidariedade, a gente tem a expressão jurídica de um valor moral, que é a fraternidade. A fraternidade é algo que não pode ser exigida juridicamente. A fraternidade está no campo do valor moral, e as pessoas, você não pode exigir que alguém tenha um comportamento fraterno. Mas solidário pode, porque a solidariedade, ela é a responsabilidade do indivíduo pelo coletivo. E isso tem a ver com direito, né? E especialmente com direito previdenciário. O indivíduo tem responsabilidade pela coletividade. Então, eu posso exigir uma parcela de sacrifício individual em prol do coletivo. Eu gosto muito daquela frase, que é o slogan dos Três Mosqueteiros, né, de Alexandre Dumas, em que ele diz: um por todos, todos por um. Isso tem tudo a ver com o direito previdenciário, né, porque isso é solidariedade. O indivíduo, ele vai ajudar o coletivo, e a gente vai ajudar o coletivo pagando contribuição obrigatoriamente. Mesmo que a gente não tenha acesso ao benefício, a gente tem que pagar a contribuição. E vai ter também o coletivo socorrendo o indivíduo em caso de necessidade. Então, solidariedade que é muito bem trabalhada nesse livro. É engraçado que quando se fala em direito previdenciário, geralmente a gente não pensa em solidariedade, né? Não é um tema que normalmente é associado, né? É verdade. Apesar da solidariedade, além de constituir ser um dos objetivos do nosso país, da República, né, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, ela, quando a gente trabalha no artigo 194 da Constituição, que fala da seguridade, ali fica claro que a gente tem ali uma iniciativa do poder público e da sociedade. Então, toda a sociedade é responsável pela seguridade, então a solidariedade está muito presente no debate previdenciário. Bom, professor, e agora? Só para a gente poder encerrar, o tema é um tema fácil de ser pesquisado? Existe muita bibliografia sobre direito previdenciário? Quem quiser se aprofundar mais, acha fácil? Felizmente, hoje sim, né? No passado, nós tínhamos uma restrição muito grande das obras. Hoje, nós temos já uma quantidade muito significativa de livros de boa qualidade sobre o direito previdenciário. O direito previdenciário ganhou muita cientificidade, os debates se aprofundaram e hoje não há dificuldades para estudar esse tema. Então, só para a gente encerrar, só mais uma perguntinha. O senhor, como um estudioso do tema, quais são os principais desafios agora para frente? Não faltam desafios para a Previdência Social, né? Mas o principal desafio é, primeiro, trabalhar com a questão do equilíbrio atuarial, mas sempre voltado para a inclusão previdenciária. Nós temos uma massa de trabalhadores que ainda está excluída, essa massa está excluída da Previdência Social. Então, a gente precisa trazer as pessoas para a Previdência Social, que elas pensem no futuro, comecem a contribuir, se garantindo contra a idade avançada, contra a doença, a invalidez no futuro. Esse é um grande desafio, que está relacionado também, então, com a questão do equilíbrio atuarial, que quanto mais pessoas contribuindo, mais a gente equilibra as contas da Previdência Social. Então, trazer e aumentar a base de financiamento por meio da inclusão previdenciária me parece o verdadeiro desafio da Previdência Social. Bom, professor Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui no Saber Direito Debate, obrigada também pelas aulas que o senhor ministrou e você, obrigada pela sua audiência. Continue conosco na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.